No contexto bíblico, a narrativa sobre o povo de Israel é profundamente entrelaçada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, desempenhando um papel primordial nas Escrituras Sagradas. Este povo, sob a bênção e escolha divina, serve como protagonista em uma aliança especial e é mencionado em diversas predições apocalípticas. A história do povo de Israel se inicia com a jornada de Abraão, que, amando o divino, abandonou sua terra natal, Ur, na Mesopotâmia, estabelecendo-se em Canaã, onde seria estabelecido um grande povo. Seu filho Isaque e posteriormente seu neto Jacó, que seria renomeado Israel, continuariam a linhagem. Jacó teve 12 filhos, cujos descendentes eventualmente vieram a ser conhecidos como as 12 tribos de Israel. Confrontados com a devastação da fome em sua terra, a linhagem de Jacó procurou refúgio no Egito, onde, após um período de prosperidade, foram subjugados à escravidão. A população israelita cresceu substancialmente e, através de uma série de eventos miraculosos atribuídos a Deus e sob a liderança de Moisés, emergiram do Egito e empreenderam uma extensa jornada, que os conduziria a uma terra situada no que é hoje conhecido como Oriente Médio. Ao se estabelecerem, fundaram o reino de Israel e ergueram a cidade sagrada de Jerusalém. No entanto, a estabilidade foi efêmera. Jerusalém foi subjugada, destruída e seu povo foi exilado para a Babilônia, onde permaneceram por várias décadas. Posteriormente, enquanto alguns regressaram à sua terra ancestral, instaurando a nação de Judá, outros migraram para diferentes regiões, como o Egito. Esse período marcou o início de uma dispersão global do povo de Israel, cujas ramificações e impactos são observáveis até os dias atuais. A diáspora judaica, um fenômeno extenso que dispersou os judeus por diferentes regiões do globo, é evidenciada inclusive nas Escrituras do Novo Testamento, onde comunidades judaicas são mencionadas em locais como a África do Norte, Roma e Grécia. A configuração geopolítica no pós-Segunda Guerra Mundial e o impactante episódio do Holocausto impulsionaram a reunião de judeus de diversas nações para estabelecer o moderno Estado de Israel, em 1948. A questão da conexão cultural entre o atual Estado de Israel e o Israel bíblico frequentemente surge. A persistência da identidade judaica, mesmo em meio à diáspora, é em grande parte atribuída à preservação de práticas e tradições culturais. Apesar de viverem em nações diversas e muitas vezes em comunidades isoladas, os judeus mantiveram suas tradições e registros, proporcionando uma continuidade cultural. Embora conversões ao judaísmo tenham ocorrido e novos membros tenham sido integrados, há um fio de continuidade que liga os judeus modernos aos seus antepassados, mantendo mais de 4.000 anos de uma rica e complexa história, que remonta a Abraão. No contexto das profecias bíblicas relacionadas ao povo de Israel e aos últimos dias, numerosas referências são encontradas em livros como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias e Amós, além de menções no Novo Testamento. A interpretação dessas profecias, contudo, é objeto de vastas e diversas perspectivas teológicas. Uma das abordagens amplamente reconhecida no âmbito cristão é conhecida como supersessionismo, que carrega em sua essência debates profundos sobre as relações e destinos divinos entre judeus e cristãos, e como estas se entrelaçam nas visões escatológicas presentes nas Escrituras. Originando-se no segundo século da era cristã através dos pensamentos dos pais da Igreja, o supersessionismo emerge como uma teologia que postula que, mediante a rejeição do Messias por Israel, Deus, por sua vez, rejeitou a nação. Segundo essa perspectiva, todas as profecias anteriores que destinavam glórias a Israel refletem um potencial não realizado devido à sua deslealdade. Assim, a Igreja cristã ascende como o Israel espiritual, assumindo o manto profético e tornando-se o recipiente das bênçãos e promessas divinas, engajando-se em uma batalha espiritual que atravessa as fronteiras nacionais e engloba crentes de todas as nações. Alternativamente, o dispensacionalismo, uma visão frequentemente associada a segmentos evangélicos conservadores e fundamentalistas, sustenta uma distinção clara entre a Igreja cristã e Israel. Esta teologia afirma que ambas as entidades mantêm promessas e destinos proféticos distintos aos olhos de Deus.
As profecias inexploradas relativas a Israel encontrarão seu cumprimento num futuro escatológico, durante um milênio de paz na Terra, que será inaugurado por um evento conhecido como o arrebatamento secreto. Nesse cenário, cristãos devotos serão subitamente arrebatados, transportados ao céu, enquanto o mundo experimenta transformações drásticas. Os judeus, convergindo à fé cristã, assumirão papéis de evangelizadores das nações remanescentes. Jerusalém será elevada à estatura de capital mundial. O templo será reedificado, e pessoas de todos os cantos convergirão para a cidade a fim de prestar adoração a Deus. A complexidade das interpretações teológicas relativas ao futuro profético de Israel e do mundo é vasta e multifacetada. Em um cenário onde nações se voltam para celebrar festividades judaicas e abraçam uma religiosidade que integra os princípios do Antigo Testamento com a fé em Jesus Cristo, o dispensacionalismo vislumbra um milênio profético peculiar. Ao término desse período milenar, figura uma personagem nefasta conhecida como o Anticristo, um judeu apóstata que, conforme a crença, usurpará domínio global, destruirá o templo e confrontará Deus. Jesus, então, retornará para derrotar o Anticristo e instaurar seu domínio perpétuo. Sob a ótica dispensacionalista, promessas divinas são irrevogáveis e, portanto, obrigatoriamente cumpridas. Se uma promessa feita por Deus ainda não foi realizada, a expectativa é de que sua concretização ocorrerá no futuro, num contexto onde Deus proporcionará a Israel uma oportunidade de redenção e restauração. Paralelamente, existe um terceiro grupo, que se identifica com a teologia do pacto, uma perspectiva à qual os adventistas, entre outros grupos, frequentemente se alinham. Nesta visão, cada profecia está intrinsecamente atrelada à aliança divina estabelecida com o seu povo. A aliança divina abarca elementos de condicionalidade e incondicionalidade, formando um elo inquebrantável, porém relacional, entre Deus e os humanos. No texto bíblico de Levítico 26, uma promessa divina é apresentada ao povo de Israel. Receberiam bênçãos caso permanecessem leais a Deus, mas enfrentariam julgamentos em situações de infidelidade. Contudo, existe uma nuance nas palavras divinas. Mesmo diante do sofrimento gerado pelas consequências de seus atos, o povo nunca seria completamente abandonado por Deus. Através dos desafios e julgamentos, Deus objetivava trazer o povo mais para perto de si, manifestando assim sua misericórdia que transcende a condição humana. Adentrando no âmbito das profecias apocalípticas, especialmente no livro de Daniel, percebemos que estas são proclamadas em períodos nos quais a coletividade divina se encontra imersa em adversidades, perseguições e em um futuro aparentemente sem esperança, gerando questionamentos acerca da validade e do cumprimento da antiga aliança. Nestes momentos de incerteza e desespero, a profecia apocalíptica se revela, servindo como uma resposta divina que busca, de algum modo, mitigar tais dúvidas, reafirmando seu compromisso e providência para com seu povo. As profecias, em sua essência, desvendam o como, quando e em que circunstâncias as revelações divinas aos profetas se desdobrarão e se manifestarão. Dada a natureza condicional de muitas dessas predições, existe a compreensão de que nem todas serão integralmente realizadas, pois Deus, em sua infinita sabedoria e respeito, honra as escolhas de seu povo. Entretanto, ele permanece inabalável em garantir que seu plano redentor não seja em vão. Assim, Deus promete enviar o Messias, com o propósito não apenas de atender às demandas imediatas, mas principalmente para tratar a questão fundamental do pecado, ofertando salvação a todos os seres humanos. Entre a primeira aparição do Messias e o culminar da jornada humana, o mundo experimentará períodos de desolação e conflitos, perdurando até o seu retorno definitivo, onde ele instaurará o seu reino de forma absoluta. Observa-se, portanto, uma dialética entre a autonomia humana, que frequentemente impossibilita Deus de operar de maneira ideal em nossas vidas, e a persistência e fidelidade de Deus em materializar a essência de suas promessas salvíficas, mesmo que isso transcorra em um ritmo distinto do originalmente desejado. Nesse contexto, questiona-se o papel contemporâneo de Israel dentro dessas profecias. A interpretação e crenças sobre a narrativa bíblica e a posição de Israel nela variam grandemente,
dando origem a uma tapeçaria diversificada de perspectivas teológicas. Entre os cristãos, há quem sustente que os judeus estão espiritualmente destituídos pela rejeição a Jesus, enquanto outros advogam que, simplesmente por sua identidade judaica, encontram-se salvos. Contudo, essas visões se confrontam com os textos bíblicos que enfatizam um amor divino que se estende a todos os humanos, independentemente de sua ascendência. A saga de Israel, conforme retratada na Bíblia, se entrelaça com uma missão específica, a de ser um veículo de bênçãos para toda a criação. A escrita da Bíblia, predominantemente atribuída a autores israelitas, e a vinda do Messias, direcionada inicialmente ao povo judeu, são testemunhos de uma relação particular com Deus que reverbera através da história e da fé cristã. Em meio a turbulências e triunfos ao longo dos séculos, a nação de Israel tem sido um conduto para diversas bênçãos e revelações divinas que impactaram a humanidade de formas profundas e variadas. É imperativo reconhecer e compreender tal impacto. Ellen White, uma proeminente figura adventista, traz adiante uma discussão sobre os episódios finais narrados em Romanos 11, aludindo a uma aceitação futura de Jesus como Messias por uma porção dos judeus. Essa ideia de uma revelação e aceitação futura é vista por alguns como um mistério divino, uma dinâmica espiritual que se desdobrará nos últimos dias. Afirma-se frequentemente que Deus prevê a reunião do povo de Israel e sua unificação com a Igreja na disseminação do Evangelho nos tempos finais, conforme as Escrituras bíblicas. A vinda de Jesus, como mencionado na Bíblia, não está restrita a Jerusalém, mas destinada a ressoar por todo o mundo. Caso contrário, qualquer figura messiânica que emergisse apenas em Jerusalém poderia ser considerada um falso Messias. Surge, portanto, uma inquirição. Dada a natureza universal dessa profecia, por qual motivo o Estado de Israel se mantém atualmente? A interpretação judaica é crucial aqui para entendermos essa questão de maneira abrangente. A perspectiva do judeu devoto é que o Estado de Israel não corresponde à realização da profecia, visto que esta articula uma reviravolta religiosa guiada pelo Messias, um evento ainda não observado. Por outro lado, o judeu não religioso também refuta essa noção, atribuindo a existência do Estado de Israel ao fruto do seu labor e empenho. A visão do renomado teólogo judeu do século XX, Abraham Heschel, adiciona uma camada intrigante a essa discussão. Ele postulava que, embora o Estado de Israel não fosse uma materialização da profecia, ele servia como um instrumento para facilitar a eventual realização das profecias bíblicas. Segundo Heschel, se Israel persiste até os dias atuais, é por uma expressa vontade divina. O amor divino, mesmo frente à transgressão e infidelidade de um Israel que negou o Messias, revela a magnitude do amor incondicional de Deus, proporcionando-nos a certeza de que somos igualmente amados. Este sentimento divino inspira-nos a exibir uma índole similar perante os demais, irradiando compaixão e amor. Israel se torna, portanto, um símbolo tangível da constância e da perenidade do amor de Deus pela humanidade. É imperativo que, independentemente das convicções e crenças pessoais, elevemos nossas preces em favor de todos os inocentes que, neste momento, enfrentam tempos árduos em Israel, rogando para que a graça divina os envolva e proteja. Não se esqueça de manifestar seu apoio deixando seu like e inscrevendo-se para não perder os próximos conteúdos.